Então, aqui a gente tem a imagem, né, das 10 virgens aqui, ilustradas aqui, essa bela imagem aqui, onde a gente vê o resultado, né, o desfecho dessa parábola. Nós temos 5 virgens ali com as suas lâmpadas acesas e temos 5 virgens ali que estão sem as suas lâmpadas acesas e por conta disso elas acabam ficando fora, né, das bodas ali, as quais elas estavam encarregadas de participar. E um ponto interessante aqui para a gente, né, que essa parábola das 10 virgens, ela vai narrar um pouco do contexto do casamento no Antigo Oriente, né, muito diferente do que a gente está acostumado aqui hoje. Rapidamente, só para a gente compreender um pouquinho melhor essa questão da parábola, a gente viu em algum dos últimos estudos que Jesus ele compara o seu relacionamento com a sua igreja, com o seu povo, como um casamento do Antigo Oriente Médio, né, onde ali o noivo, né, quando ele, né, engata ali um noivado com a sua pretendente, é como se ele já estivesse casado. Mas a partir daquele momento, o que ele faz? Ele deixa a noiva na casa do pai dela, volta para sua casa, trabalha, constrói o lar para eles, junta, né, o dinheiro que ele vai ter que pagar do dote da noiva, e depois que ele consegue tudo isso, então ele pega, retorna até a casa da noiva, então ali ele paga o dote dela e desposa ela e leva ela para sua casa, onde vai ser ali realizada a festa de casamento. Então ali Jesus ele narra muito, né, o relacionamento dele com a sua igreja dessa maneira, né? Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus ele vai para a casa do pai, né? Ele veio aqui, entrou no noivado com a sua igreja, vai para a casa do seu pai, lá ele vai preparar um lugar, e quando ele preparar esse lugar, o que ele vai fazer? Ele vai voltar, né, para reunir ali o seu povo, a sua igreja, que é representada pela noiva. E o grande papel dessas 10 virgens da parábola, qual que era? Elas são amigas da noiva. E então, quando o noivo ele entra na vila onde a noiva mora, essas 10 virgens elas tinham que estar o quê? Preparadas com as suas lâmpadas, porque os casamentos eram realizados na sua maioria à noite, preparadas ali com as suas lâmpadas para receber o noivo. E aí depois elas iam conduzindo o noivo até a casa da noiva. Quando chegava na casa da noiva, elas entravam junto com o noivo, ali eles tinham uma celebração e depois todos eles juntos iam para a casa do noivo ali para a comemoração do casamento. Então, essas virgens que carregavam as lâmpadas, a tarefa delas não era uma tarefa qualquer. Primeiro, porque elas eram amigas da noiva, e segundo, porque elas precisam iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. Tá certo? Então era algo ali de extrema responsabilidade e também confiança. Tá bom? Então, agora que a gente entendeu um pouquinho esse contexto da parábola, como é que ela funcionava, né, no Antigo Oriente, a questão do casamento, mais uma vez, a gente lembra, né, que a parábola ela sempre é uma comparação, né? Ela não representa um fato literal, mas ela traz lições para a gente ali, das quais a gente pode tirar aplicações para a nossa vida espiritual, tá certo? Então, a parábola ela é uma alegoria, ela transmite uma lição, mas ela em si não é literal, tá bom? Então, vamos ao texto aqui de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 a 13. E lá está escrito assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão ao quê? Se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram-se as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então aqui a gente tem essa parábola aqui contada pelo Senhor Jesus dentro daquele contexto que a gente já está familiarizado. São os 4 discípulos mais íntimos de Jesus, ao redor dele, no Monte das Oliveiras,
onde Jesus ali está dando descrição a respeito de como será o tempo do fim, o tempo da sua vinda e o preparo que nós temos que ter. E aí aqui nessa parábola, né, a gente tem vários símbolos que a gente consegue identificar aqui. E um desses primeiros símbolos que a gente consegue identificar, primeiro, né, a gente sabe que o contexto qual que é? Vigilância. Aí, de novo, a gente tem aquela máxima, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. No entanto, aqui Jesus ele vai aprofundar mais a questão da vigilância, no sentido de que cada um de nós precisamos ter um preparo individual. E esse preparo que nós precisamos ter, né, os elementos dele estão espalhados aqui por essa parábola. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar aqui, a gente até grifou aqui as palavras que se repetem no texto, é a questão das lâmpadas. As lâmpadas são frequentemente, né, repetidas aqui durante o texto que a gente acabou de ler. E a gente sabe que a lâmpada, no texto bíblico, o símbolo dela representa a palavra de Deus. Lá em Salmo 119, no verso 105, por exemplo, quem puder, pode abrir para a gente a Bíblia. Lá em Salmo, capítulo 119, no verso 105. E quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e fazer a leitura. É um verso conhecido, né? Quem souber de cor também pode falar, né? Mas esse texto, né? Ele exemplifica bastante para a gente o significado da lâmpada. Quem encontrar pode abrir o microfone e fazer a leitura, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Então, olha que coisa interessante, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, um dos primeiros pontos aqui dessa parábola, da simbologia que ela carrega, é o quê? Que as lâmpadas que são mencionadas aqui, que essas virgens carregam, elas têm uma forte ligação com a palavra de Deus. Tá certo? Porque a palavra de Deus é que ilumina o nosso caminho. Lembrando que a gente está falando de um contexto da volta de Jesus, né? Num contexto em que a gente vai estar cada vez mais caminhando para um momento de dificuldade, né? Para um momento ali de trevas, é necessário ali que nós tenhamos luz. E a luz que pode nos guiar em segurança até a volta do Senhor Jesus, né? Que nos ajuda a trilhar esse caminho em segurança, é a palavra de Deus. Né? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Né? Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela ilumina. Mas não somente isso, porque outro ponto que a gente percebe aqui dessa parábola é que a lâmpada por si só, se ela não tiver o azeite, ela é incapaz do quê? De iluminar, tá certo? Então a lâmpada, né? Só o artefato ali, só o pavio, mas sem o azeite, ela é incapaz de iluminar. E aí entra um outro ponto que nos chama a atenção aqui nessa parábola, que é a questão do azeite. A gente vê ali que as nécias, elas não tomam o azeite, elas não levam o azeite junto com elas. Mas as prudentes, elas levam o quê? Uma vasilha com azeite, tá certo? E o azeite, na palavra de Deus, tem uma representação, né, uma simbologia muito forte com o Espírito Santo. Azeite? Se a Palavra gente... de Deus na Bíblia, né? Se a gente olhar, por exemplo, lá, Zacarias capítulo 4, do verso 2 a 6, e encontrar aí, pode fazer essa leitura para a gente? Zacarias capítulo 4, nos versos de 2 a 6. Ali o profeta ele vai ter uma visão, e essa visão vai ser explicada para ele. E nessa explicação vai ser dito, né, o que significa o azeite. Zacarias capítulo 4, do verso 2 a 6. Alguém encontrou aí? E disse-me, que vês? E eu disse, olho e vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas. 7 canudos, um para cada lâmpada, estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi ao anjo que falava comigo, Senhor, o que é isso? Então me respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E ele me respondeu, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Então aqui, nessa visão que Zacarias está tendo, né, ele vê ali um vaso de azeite, né, e ele vê ali esse vaso de azeite, ele derramando o seu azeite para os candelabros, e esses candelabros eles tinham o quê? Lâmpadas, certo? Que estavam ardendo. Ou seja, as lâmpadas estavam ardendo nesses candelabros, porque tinha um canudo que lhe conectava elas, essas lâmpadas, até um pote, né, um vaso cheio de azeite. E esse vaso cheio de azeite, o que que é aqui na explicação do anjo para Zacarias? É o Espírito Santo. Tá certo? É o Espírito Santo que alimenta, né, esse candelabro que brilha. Então, trazendo para dentro dessa parábola que a gente encontra aqui, a lâmpada ela só pode brilhar se ela tiver o azeite. E se a lâmpada é uma representação da palavra de Deus, essa palavra de Deus ela só pode brilhar na sua força máxima se ela estiver conectada com o Espírito Santo. Tá certo? Ou seja, essa luz só vai brilhar, né, arder da maneira que ela precisa se ela estiver sendo alimentada pelo azeite, que é o Espírito Santo. Tá bom? Então esse é um outro símbolo que a gente encontra aqui nessa parábola. E aí depois no verso 5 a gente vai ver lá, tardando o noivo. Quem que é o noivo? O noivo a gente sabe, né? O próprio Jesus, ele se compara como um noivo. Lá em Isaías, capítulo 54, verso 5, vai dizer, né, que o Senhor é o Deus, ele é o marido, o Senhor Deus, ele é o marido de Israel. Tá certo? Em Apocalipse, capítulo 19, verso 7, ali também, a gente vai ter as bodas do Cordeiro, ou seja, o Cordeiro, ele é o noivo. Tá certo? Então, essa aqui tá fácil pra gente, né? O noivo representa o próprio Senhor Jesus, assim como na parábola dos dois servos, o Senhor era uma representação de Jesus. Tá bom? E aí depois vai dizer assim lá no verso 8, né? E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. É uma coisa interessante. As lâmpadas dessas virgens nécias estão se apagando. Isso significa que elas estão se apagando porque elas não têm o quê? Azeite, certo? De acordo com o que a gente está entendendo aqui dessa narrativa. Trazendo para a simbologia que a gente está descobrindo aqui, a palavra, né, dessas virgens aqui que a gente considera sendo o povo de Deus, não está tendo a eficácia, não está tendo o poder que deveria ter. Por quê? Por falta do azeite. E quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 14, quem puder ler para a gente, Mateus 5, verso 14, olha o que Jesus fala do seu povo, né? Da sua igreja, das 10 virgens aqui representadas, porque a gente já viu no começo, né? O reino do céu será semelhante a 10 virgens, ou seja, essas 10 virgens representam o quê? O povo de Deus, o reino do céu. Agora, olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 5, verso 14. Pode ler pra gente, quem encontrou. 5, 14. Isso. Vocês são a luz do mundo. Não se podem esconder uma cidade sitiada no alto de um monte. Olha lá, então, isso? O que Jesus aqui ele fala da sua igreja, dos seus discípulos? Porque aqui no Sermão do Monte ele também está de novo, né, rodeado pelos discípulos, e ele se dirige primeiramente para ele e depois para a grande multidão que acompanha. O que ele diz para eles? Vocês são o quê? A luz do mundo. Para você ser a luz do mundo, a sua luz precisa brilhar. Mas segundo o que a gente está vendo aqui nessa parábola das 10 virgens, para que a luz brilhe, ela precisa ter o quê? Azeite. Ou seja, para que o povo de Deus, para que o cristão, para que o discípulo do Senhor Jesus Cristo possa iluminar o mundo, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Para que a palavra de Deus tenha a eficácia necessária e possa iluminar as pessoas, possa iluminar a vida das pessoas, ela precisa ir movida pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que a gente sempre ora antes do nosso estudo, para pedir para que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie, nos dê direção. Porque somente o estudo sem o Espírito Santo é informação, né? Mas com a companhia do Espírito Santo é transformação. Tá certo? Então aqui o que a gente percebe é isso. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Ou seja, Cristo diz para os seus discípulos que eles têm que ser a luz do mundo. Mas o que está acontecendo aqui com essas 5 virgens aqui que são nécias? A luz dela está apagando. Ou seja, aquilo que Jesus pediu para elas está deixando de se cumprir na vida delas. Por quê? Falta azeite. Tá certo? E aí no verso 9, as prudentes vão falar, não, eu não posso te dar azeite,
Porque se a gente der azeite para você, o que vai acontecer? Vai faltar para nós também. Então, para que a gente não fique e vocês também não, vocês vão lá comprar. E isso aqui vai revelar algo profundo para a gente, que é o quê? O preparo que cada um tem que ter, que essas virgens tiveram, é um preparo individual. Cada um tem que cuidar do seu azeite. Cada um tem que cuidar o quê? Da sua lâmpada. Não é algo coletivo. A gente percebe aqui que até as nessas querem, né? Não, divide com a gente um pouco aí para que a gente também possa estar preparada. Mas ela fala, não. Vai lá e compra. Para que não falte para nós aqui também. Tá certo? Ou seja, o preparo com a lâmpada, o preparo com o azeite, ele é o quê? Individual. Cada uma dessas 10 virgens deveria ter se preparado individualmente para o encontro com o noivo. Trazendo aqui, né, para a nossa simbologia aqui, cada crente, cada discípulo de Jesus tem que se preparar o quê? Individualmente para o encontro com o Senhor. E aí depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa ideia. E aí depois a gente vê, né, que à meia-noite, né, e elas saem para comprar, enquanto elas saem para comprar, o noivo chega. E a gente vê, né, e as que estavam apercebidas, de novo, essa palavra que a gente viu lá na parábola do servo, né? O servo que ele é apercebido. Quem é o servo fiel que vai estar apercebido? Elas estavam o quê? Apercebidas e entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegam as virgens nessas clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E esse clamor aqui é um rogo. Elas estão gritando, Senhor, Senhor, por favor, abre essa porta, não nos deixe aqui para fora. Mas aí no verso 12, o que ele diz? Em verdade vos digo que não vos conheço. É duro isso, né? E essa frase que Jesus ele diz aqui, nessa parábola das 10 virgens, ele também havia repetido lá em Mateus capítulo 7, do verso 21 a 23. Quem puder encontrar esse texto e ler para a gente, por favor, Mateus capítulo 7, do verso 21 a 23, ele vai repetir a mesma frase, mas num contexto diferente, mas que se conecta com o que a gente está vendo aqui. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em seu nome. Nós não profetizamos em seu nome. E em seu nome não expulsamos demônios. E em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Obrigado, Selma. Então aqui, é a mesma sentença que foi proferida lá em Mateus 7, é a mesma que é proferida aqui em Mateus 25. Apartai-vos de mim, né? Eu digo que não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí o ponto interessante que esse texto de Mateus, capítulo 7, traz pra gente, que o contexto em que Cristo diz essa frase é no contexto dos falsos profetas. Então ele vai falar o seguinte, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. De novo, o reino dos céus é a mesma ideia que a gente está trabalhando aqui na parábola. Né? Mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Ou seja, nem todo aquele que diz que, né, é crente, que vai à igreja, que diz Senhor, Senhor, ele pode fazer sinais, pode operar milagres. Mas se ele não obedece à vontade de Deus, o que Jesus diz para ele? Eu não te conheço. Isso aqui é duro, né? Porque imagina, você fala em nome de Jesus, você prega em nome de Jesus, você ensina em nome de Jesus, você faz uma série de coisas em nome de Jesus. Mas no dia em que ele vier, ele vai dizer, eu não o quê? Te conheço. E aqui entra esse ponto diretamente na parábola. Né? Jesus aqui está comparando a atitude dessas 5 virgens nessas que não se prepararam para o encontro com o noivo com a mesma atitude dos falsos profetas. Ou seja, elas tinham que fazer algo, elas não fizeram. Quando o noivo veio, elas foram pegas despreparadas. E o noivo diz, eu não te conheço. A mesma coisa com os falsos profetas. Eles, como líderes, têm uma responsabilidade tremenda. E se eles não são fiéis nessa responsabilidade, se eles não são servos fiéis, quando Jesus retornar, o que ele vai dizer? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Tá certo? Em Lucas, capítulo 13, no verso 23 a 27, é a mesma ideia repetida aqui. Tá certo? Ali, vão perguntar para Jesus, são poucos os que serão salvos? E aí Jesus vai falar, né, de novo,
né? Muitos virão naquele dia e falavam, Senhor, mas nós comíamos à mesa junto com você, nós falávamos em teu nome, e ele vai falar de novo a mesma sentença. Em verdade, digo que não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí depois ele vai completar. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tá certo? Então aqui o que Cristo está querendo dizer, né, é que não adianta para nós, né, para nós, como reino dos céus, representação aqui dessas 10 virgens, que não adianta nós dizermos que somos crentes, pertencemos a determinada denominação, estamos em determinada igreja, fazer tudo isso se nós negligenciarmos o preparo que temos que ter neste momento que antecede a volta de Jesus. Se nós não formos fiéis, se nós não formos verdadeiramente fiéis, como o Senhor requer que nós sejamos. E essa fidelidade exige um preparo pessoal de cada um de nós.